Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Então, agora eu vou passar para vocês algumas dicas de como escolher terreno. A primeira dica que eu quero dar para vocês é com relação à localização. Procurar terrenos próximos de comércios, além de valorizar o imóvel, também facilita no dia a dia, quando você precisa ir na padaria, no açougue, no mercado. Se você mora perto de tudo, é mais fácil, né? Principalmente se você não dirige ou não tem carro, só que aí você precisa também ter em mente terrenos mais próximos da área comercial. Eles são mais caros justamente por isso. Quanto mais próximo da cidade, mais caro o terreno. Quanto mais afastado da cidade, mais barato tende a ser o terreno. Antes de você escolher um terreno, veja a infraestrutura da rua. Veja se na rua já tem rede elétrica, se tem água encanada, se tem esgoto ou se é fossa, se tem coleta de lixo, se tem internet. Vamos supor que você trabalhe de casa. Como é que você vai comprar um terreno num lugar que não chega à internet? Quantos metros você pode construir nesse terreno também é uma pergunta que você se deve fazer. É possível descobrir isso, entre outras coisas, junto à prefeitura. Você pode ir até lá e perguntar, dar o número do lote, da quadra, e eles vão falar para você, olha, nesse terreno aqui pode construir tantos metros quadrados. E aí você vai ver se o projeto que você quer fazer cabe nesse terreno ou não, porque às vezes o terreno é grande, mas a prefeitura não permite que você construa nele todo. Existem basicamente 3 tipos de terreno. O terreno plano, que é esse que a gente está vendo aqui. O terreno plano é o sonho de todo mundo que quer comprar um terreno. Você não vai precisar gastar com muro de arrimo, por exemplo. Ele já está pronto para você começar a fazer a fundação, começar a fazer seus muros, que podem ser muros simples. É uma obra muito mais tranquila. Ele tem várias vantagens, o terreno plano. E tem também a desvantagem, que é o quê? O valor. Os terrenos planos, eles custam muito mais caros do que os terrenos em aclive e em declive. Justamente por isso, porque a pessoa sabe que ela tem um terreno que vale mais por ser plano. A pessoa vai gastar menos para construir nesse terreno. Então, consequentemente, ela cobra mais. O outro tipo de terreno que existe é o terreno em aclive. Esse terreno aqui, ele está acima do nível da rua. O que tem que fazer nesse tipo de terreno? Você tem que chamar uma máquina, né, com base no seu projeto. A máquina vai entrar no terreno e vai começar a fazer os cortes. Então, é uma casa, por exemplo, que você já tem certeza que ela vai ter escadas. Tem as suas vantagens. Tem geralmente uma vista legal no terreno em aclive, principalmente se você comprou um terreno num lugar bacana. Quando você faz a casa ela vai ficar no alto. Então, lá de cima da varanda, da janela, você vai ter a vista da rua e você vai ter a vista da paisagem que tiver em frente. Você vai precisar fazer muros de arrimo. Esses muros aqui dos lados que você vê, com certeza devem ser muros de arrimo. Eles precisam segurar toda essa terra que vai ficar apoiada no muro. Então, é um muro bem caro, precisa ser feito por alguém que entenda de muro, para que você não tenha problema. Outra coisa também que precisa fazer, independente do terreno, for plano, aclive ou declive, se você não fizer uma captação de água de chuva, é bem provável que essa água ela vai infiltrar no seu terreno, entre o muro e o seu terreno, e isso vai começar a dar problema. O terreno em declive, ele fica abaixo do nível da rua. Então, a gente teria a rua aqui na frente, e aí o terreno começa e ele vai caindo, caindo. Então, aqui também você vai precisar gastar com um muro de arrimo para você segurar a terra. E, diferentemente do terreno em aclive, que precisa tirar a terra, o terreno em declive é o contrário. Você precisa geralmente colocar a terra, aterrar, e aí você vai fazer o seu projeto em cima dessa terra. Diferente do terreno em aclive que você tem vista, no terreno em declive geralmente você não tem. O mais caro seja o plano, em segundo o aclive, em terceiro o declive. Outra coisa que você precisa também prestar atenção na hora de comprar um terreno é com relação ao solo. O tipo de solo que você vai ter no terreno que você quer comprar vai impactar diretamente no tipo de fundação. Se você tem um solo, por exemplo,
igual da praia, que é areia, você vai ter que ter um tipo de fundação. Se você tem um solo que tem mais pedras, você provavelmente vai economizar mais na sua fundação. Então, existem empresas especializadas em análise de solo. Eu, por exemplo, eu conheci pessoas que compraram terrenos e quando foram fazer a aprovação na prefeitura, descobriram que existia um lençol freático. Eu coloquei aqui um desenho do lençol freático para vocês verem. Então, o que acontece? Quando a prefeitura vai autorizar o seu projeto, ela vai fazer, geralmente, ou ela já tem, ou ela vai fazer essa análise do solo. E se tiver ali naquele espaço que você quer construir qualquer coisa, ou que não pode ser mexido porque vai impactar diretamente na natureza, vai impactar em rios, entre outras coisas, eles não vão permitir que você construa nesse terreno. E às vezes a pessoa que está te vendendo o terreno, ela já sabe disso, ela já sabe que não pode construir, por isso ela está tentando passar o terreno para frente, porque ela quer se livrar do problema. Aqui agora a gente vai falar sobre a posição do Sol. O Sol ele vai influenciar diretamente na temperatura da sua casa. Então, aqui nesse desenho a gente consegue ver que o Sol ele nasce no leste, e aí ele faz o percurso e se põe no oeste. Ah, mas isso é importante por quê? É importante para você fazer o projeto da sua casa. Então, por exemplo, a face norte é a face que bate sol o dia inteiro. Então, você tem que pensar o que você quer colocar nessa face norte. É ideal você colocar piscinas, varandas, coisas assim que você vai usar num determinado período, mas que você gosta do sol naquele lugar, você precisa do sol. Na área leste, que é onde o sol nasce, ele bate mais o solzinho da manhã, então é ideal para você projetar os quartos virado para o leste. Vai bater aquele sol da manhã, vai esquentar, vai ficar gostoso, vai evitar o problema de mofo, umidade. E no oeste, você que bate mais o sol da tarde, você pode colocar, por exemplo, lavanderia, a área de serviço, a garagem. Então, você tem que planejar os espaços da sua casa de acordo também com a posição do sol. É bem interessante. Na face sul, é a área que praticamente não pega sol o dia inteiro. Então, é ideal você projetar na face sul cozinhas, lavanderias, áreas que não precisam de sol. E aí você prioriza as outras áreas para colocar na parte que vai pegar sol pelo menos em algum momento do dia. Se você for comprar um terreno em um condomínio, fique atento para as regras internas. Tem condomínio que não permite que as casas tenham cores diferentes, há normas sobre coleta de lixo, animais domésticos, entre outras coisas. Tem muita gente que vai morar em condomínio de prédio ou de casas e só descobre as normas quando é multado. Então, antes de comprar um terreno ou alugar uma casa ou comprar uma casa num condomínio, cheque as regras antes, peça o manual do proprietário, já dê uma lida, porque aí você vai estar ciente de tudo que você vai precisar cumprir naquele lugar. Se você quer comprar um terreno, por exemplo, entre esses dois prédios aqui, você tem que estar ciente de que o prédio do lado, por exemplo, ele vai fazer muita sombra na sua casa. Então, é aquela questão do sol que a gente já viu. Talvez você não vai conseguir, por exemplo, projetar uma piscina nessa área aqui dessa casa, porque olha o tamanho do imóvel. O imóvel vai fazer com certeza muita sombra na sua casa. Então você vai ter que pensar bem o projeto quando já tem algum imóvel do lado. E aí vai ser mais um desafio para você conseguir fazer um projeto em que você deixe sombreado o que você quer e ensolarado o que você precisa. Visite o terreno pelo menos 4 vezes antes de comprar. Vá durante a semana, final de semana, de dia, à tarde e à noite. Tem coisas que a gente só descobre morando, como por exemplo, um bar que toca música ao vivo nos finais de semana, uma escola cheia de crianças de segunda a sexta.
Se for próximos de comércios, você pode ter certeza que as pessoas vão ficar parando na frente do seu portão para ir ali comprar um negócio e elas vão falar assim: é rapidinho, eu só vou ali e já volto. Verifique na prefeitura da sua cidade se o terreno que você quer comprar fica numa zona residencial, comercial ou mista. A zona residencial só pode ter residências. A comercial, geralmente ela vai ter mais imóveis comerciais. E a zona mista pode ter os dois, comercial e residencial. Então, veja também a altura máxima permitida. Às vezes você quer construir um predinho, por exemplo, de kitnets de 5 andares nesse terreno que você vai comprar. Você precisa também, antes de comprar, ver se a prefeitura permite que você construa 5 andares naquele terreno e qual é a altura máxima, porque às vezes pode ser rota de avião, pode ter torres de energia, então a prefeitura pode restringir a altura do seu imóvel dependendo da área que você esteja. Antes de comprar um terreno, também verifique na imobiliária ou com o vendedor se o local está em área de proteção de mananciais, represas, rios, nascentes. A gente já falou ali sobre o lençol freático, mas tem também a questão das árvores, nascentes de rio. Então, próximo a esses locais, além da aprovação do projeto na prefeitura, você também vai precisar da aprovação da Secretaria do Meio Ambiente para construir. E aí pode ser que levem vários meses ou até anos, e pode ser também que quando vier a resposta, eles não autorizem a construção da sua casa naquele terreno. Então, por isso que é importante você conhecer o terreno, aonde que ele está, para você não ter problema depois na hora da construção. Você também precisa verificar a questão do alagamento, como eu falei, né, nas últimas aulas. Verifica se a rua onde você quer comprar esse terreno tem alguma sinalização para risco de alagamento. Na cidade de São Paulo, algumas ruas possuem a placa área sujeita a alagamento, mas pode ser que na sua cidade não tenha isso. Então, converse com os vizinhos, ninguém é melhor do que eles para apontar os problemas da rua. Você conhece alguém que já teve problema com o vizinho porque construiu no terreno dele ou vice-versa? Eu conheço vários casos que vão desde briga no portão até processos na justiça. Durante a marcação do terreno, é muito comum que o pessoal da obra faça a marcação errada do terreno. E aí é uma reação em cadeia. O muro fica errado, a casa fica errada e por aí vai. Até que um dia o seu vizinho que vai construir do seu lado bate na sua porta e diz que você invadiu o terreno dele em 15 centímetros e quer que você derrube o muro ou construa no lugar certo. Gente, isso dá um problema, olha, dá muita briga isso. E pode ser ainda pior. Pode ser que você construa a casa e depois descobre que construiu no lote errado. Pode parecer exagero, mas isso acontece, acredita? Às vezes a pessoa compra o terreno e aí ela contrata a equipe de construção e ela está trabalhando tal. Quando ela vai lá no terreno, ela descobre que o pessoal marcou o terreno errado e já fez fundação de muro, já levantou bloco. Se vocês procurarem isso na internet, vocês vão ver como é comum. Para evitar essa situação de brigas de vizinho, você pode contratar um topógrafo. O topógrafo é o profissional especializado para fazer a marcação do terreno. Com base nos dados da prefeitura, ele vai até a sua rua e ele vai marcar frente, fundo. Isso quando não tem construções, quando não tem nada, né? Quando é aquele terreno que não tem casas do lado. O topógrafo é essencial para você saber aonde é exatamente o seu lote, quanto que ele tem de frente, de fundo, e o topógrafo ele vai deixar isso tudo marcadinho para você. Você pode, inclusive, para evitar qualquer tipo de problema, você pode construir da marcação para dentro, uns 10 centímetros, recuar 10 centímetros da marcação que ele fez, para você ter certeza de que você não vai estar invadindo o terreno do vizinho. Se o terreno que você quer comprar ele for muito estreito, você precisa ter em mente que além do recuo frontal exigido na maior parte das prefeituras, você também vai ter que deixar um recuo lateral para corredor, entrada de luz e vento. Quem determina isso é a Lei de Uso e Ocupação do Solo. E aí, nesses casos, quando o terreno é bem estreito,
você provavelmente vai querer construir fora a fora. Mais para frente a gente vai ver como que é possível fazer isso para você aproveitar o terreno totalmente a largura do terreno. Terrenos de esquina são ótimas opções, porém eles são mais caros porque eles permitem que você tenha duas entradas. Então você tem entrada por uma rua e você também pode fazer entrada pela outra. Nossa, são muitas coisas para observar antes de comprar um terreno, né? Na próxima aula eu vou falar com vocês sobre a matrícula do imóvel.